Graça e paz a todos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 mulheres notáveis da Bíblia, ok? E antes eu quero ler Romanos 15. Romanos 15, o versículo 4. Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, ele deixa claro aqui, o apóstolo Paulo, que tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino. Então não é errado pegarmos exemplos de pessoas piedosas da Bíblia e tirar lições de suas vidas para nossas vidas, ok? E é isso que eu quero tentar fazer. Tá? Eu quero falar de 5 mulheres notáveis da Bíblia. Não são as únicas mulheres notáveis da Bíblia, ok? Tem mais. E não são as mais notáveis da Bíblia. Certamente tem mais. Eu apenas quero focar nesses exemplos aqui, ok? Eu quero começar pela Ruth. Só que eu não posso falar de Ruth sem a Noemi. E eu não posso falar de Noemi sem a Ruth, ok? E a história do livro de Ruth e de Noemi está no livro de Ruth. E são apenas 4 capítulos, você pode ler lá. E eu vou tentar resumir. Noemi era uma mulher israelita. Ela e seu esposo Elimeleque, e junto dos seus 2 filhos, foram para a terra de Moabe, porque Israel estava passando por um período de fome, escassez de alimento. E eles foram para Moabe. Lá, os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. E uma delas era Ruth. Ruth significa amiga. E Noemi significa graciosa. Tá? E Noemi ficou amargurada de espírito porque estava passando por uma aflição terrível. Seu esposo e seus 2 filhos morreram. Ela já era uma mulher de idade e decidiu voltar para a terra de Israel, porque ela teve notícias de que Deus havia visitado o seu povo e voltou a ter alimento na terra de Israel. Por isso que ela decidiu voltar. Então, ela, como uma mulher sábia, conhecedora da palavra de Deus, temente a Deus, ela, sabendo que os moabitas eram um povo amaldiçoado por Deus, ela deve ter lembrado disso e falado para suas noras que ficassem na sua terra, em suas terras, que voltassem para o seu povo, que voltassem para os seus deuses. Acontece que é possível que Noemi, como sendo uma mulher conhecedora da palavra de Deus, temente a Deus, ela deve ter instruído suas noras acerca das coisas de Deus, entende? E na hora da despedida, Noemi falou para as suas noras voltarem. As 2 não quiseram. E Noemi falou: mas eu não posso mais dar filhos a vocês. O que ela estava querendo dizer com isso? É que, segundo a lei mosaica, quando o camarada morresse, se ele morresse sem filhos, o seu irmão deveria se ajuntar com a sua esposa para que gerasse filhos, e esses filhos seria para perpetuar o nome do falecido. É a lei do levirato. E Noemi, sabendo disso, ela já era idosa e não poderia ter mais filhos. Foi isso que ela quis dizer. Uma das noras de Noemi voltou. Ruth, porém, que era uma pessoa amiga, decidiu ficar. E Ruth falou as seguintes palavras para Noemi, sua sogra. Vamos lá, em Ruth 1.
versículo 16 e o 17. Disse, porém, Ruth, não insista para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela mostrou uma fé imensa, um amor pela sua sogra de uma forma excepcional. E isso lhe resultou que ela passou a constar na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Ruth acabou casando-se com Boaz. Boaz era da família de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, e ele era o resgatador, que ele deveria comprar as posses de Elimeleque para que a sua herança não passasse para outras pessoas. E Ruth e Noemi sabiamente orientou sua nora Ruth os passos que ela deveria seguir, obedecer, e por fim se casasse com Boaz. E foi assim que isso realmente ocorreu. O Boaz se casou com Ruth. E dessa união nasceu uma criança. E essa criança foi nada menos que o bisavô do rei Davi. Ok? Então, E Ruth passou a ser uma nora exemplar. E Noemi, uma sogra exemplar. Ok? Agora eu quero falar sobre a rainha de Sabá. A Bíblia não fala o nome dela. Apenas que ela era uma rainha, a rainha dos sabeus, que ficava ao sul de Jerusalém, de Israel. E ela, você pode ler a história dela lá em 1 Reis, no capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Ela viajou cerca de 2.000 quilômetros nas costas de um camelo, com muitas riquezas, com uma caravana imensa, para ir até Jerusalém, para se encontrar com o rei Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão. Okay? E ela ficou sendo agora o exemplo de alguém que busca a sabedoria, se esforça para buscar a sabedoria. E o provérbio de Salomão é cheio de exortações para se buscar a sabedoria, investir na sabedoria. Tá? E o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 11, versículo 31, e Mateus 12, 42, fala a mesma coisa, fala acerca da rainha de Sabá, que ela veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. O que a gente pode aprender com isso? Nós temos investido tempo e recursos para adquirir sabedoria de Deus. Estamos nos esforçando na leitura diária da palavra de Deus, no estudo sistemático e progressivo da palavra de Deus, investindo recursos para adquirir bons livros de homens tementes a Deus, piedosos, verdadeiramente salvos, para aprendermos acerca das coisas de Deus. Então é uma coisa para se pensar, não é? Então, a rainha de Sabá é o exemplo de quem busca a sabedoria das coisas de Deus. Agora eu quero falar de Ana. Ana foi a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Você vai ler a história dela lá em 1 Samuel, capítulo 1. Okay? O significado do nome Ana é clemência. E segundo o dicionário Hawais, clemência, um dos significados de clemência é bondade, suavidade, brandura. Tá?
E ela também era uma mulher que clamava de coração a Deus. Tanto é que ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E aquilo estava afligindo a alma dela. E ela foi ao templo de Israel e se prostrou diante de Deus, chorou, amargurada, e expôs o seu coração diante de Deus e fez um pedido a Deus. Ana é o exemplo de uma mulher de palavra. É uma mulher que cumpre aquilo que promete. Ok? As coisas boas, né? Vamos lá ver. Vamos lá em 1 Samuel 1. No versículo 11, nós vemos o pedido que a Ana faz a Deus. Olha que maravilhoso. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida. Olha que interessante. O desejo intenso dela era ser mãe. E ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele a ti. Olha que interessante. O desejo dela era ser mãe. E mesmo assim ela ofereceu o próprio filho a Deus. Entende? E isso é um exemplo de uma mulher de palavra, porque ela cumpriu aquilo que prometeu. Vamos ver? 1 Samuel 1, lá nos versos 26 ao 28. E disse ela, falando com o sacerdote ali: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, pelo profeta Samuel. E o Senhor me concebeu a petição que ele fizeram, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Então, podemos aprender com Ana que, além de expor os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas aflições do fundo da nossa alma para Deus, e devemos também aprender que devemos ser uma pessoa de palavra, tal como Ana foi. Ela foi uma mulher de palavra. Ela pediu o filho para si, mas o devolveu ao Senhor. Amém? E por último eu quero falar sobre Abigail. A história de Abigail você vai ler lá em 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 2 ao 42. E eu gosto de Abigail porque era uma mulher pacificadora, não é uma mulher que gosta de confusões, que instiga a confusão, que coloca o marido em conflitos desnecessários. Era uma mulher prudente, era um exemplo de prudência. E ela foi casada com Nabal. Nabal, segundo a Bíblia, era um cara extremamente estúpido. Vamos ver lá em 1 Samuel 25, no versículo 3. Diz assim: Nabal era o nome desse homem, ele era muito rico. E Abigail de sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Essa é a característica do marido de Abigail. Acontece que quando o rei Davi fugia do rei Saul, ele e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal. Ele tinha muitas ovelhas, muitos gados, muita coisa. E passou-se um tempo, Davi enviou alguns jovens até Nabal, para que Nabal se lembrasse que Davi havia feito segurança para seus bens. E ele pediu donativos, alimentos para que ele pudesse dar para os seus homens, né? E Nabal tratou estupidamente os jovens de Davi. Falou: quem é Davi?
para que eu tenho que dar da minha comida para ele. Quem é? E tratou mal os jovens. E os jovens voltaram e contaram tudo para Davi. E Davi ficou extremamente furioso. Chamou seus homens, mandou todo mundo pegar a espada e falou: vamos lá matar toda a casa de Nabal, não vai ficar uma criança sequer. Porém, pela misericórdia de Deus, o jovem da casa de Nabal viu o que Nabal fez com os rapazes de Davi. E correu para falar para Abigail. Eu falei: olha, veio os jovens de Davi aqui, e eles foram muito bons conosco na época, quando eles cuidavam do rebanho, e o Nabal, seu esposo, tratou mal. E eu fiquei sabendo que Davi está pronto para vir, para matar todo mundo aqui. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. E Abigail, sabiamente, providenciou. Vamos lá, 1 Samuel 25, verso 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas, 200 passas de figos, e pôs sobre jumentos, e foi levar para Davi. Encontrou com Davi vindo com seus homens com a espada já. E Abigail se prostrou diante de Davi e clamou. E fez petições a Davi para que ele fosse benevolente. Era uma mulher prudente, era uma mulher pacificadora. O seu nome significa motivo de alegria. Vamos ver. 1 Samuel 25, verso 24. E lançou-se aos pés e disse, Abigail falando para Davi: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Ela se prostrou diante de Davi e clamou: ouve as minhas palavras, não faça isso que você pretende fazer. Meu marido é louco. E até o seu nome diz que ele é louco. Nabal significa louco, maluco, coisa assim. E Davi percebeu que aquela mulher era uma mulher prudente, uma mulher pacificadora. E ele acatou o clamor de Abigail. Olha o verso 33. O que Davi fala para Abigail? Bendito seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me impedisse de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingassem. Então nós vemos que Abigail foi de uma prudência extrema. É por isso que ela é exemplo de uma mulher prudente. E aconteceu que no dia seguinte, Abigail contou ao seu marido Nabal o que aconteceu. E Nabal parece que teve derrame, ficou paralisado em choque. 10 dias depois ele veio a morrer. Posteriormente, Davi tomou Abigail por esposa. Okay? Então, aprendemos com essas 5 mulheres notáveis. Exemplo de nora, exemplo de sogra, exemplo de quem busca sabedoria, exemplo de uma mulher de palavra e um exemplo de prudência. Ok? Se você quer aprender, aprenda com essas mulheres aqui. É melhor do que essas mulheres que nós vemos na mídia, no mundão, como nós costumamos dizer. Né? Aprendamos com as mulheres da Bíblia, ok? Eu sou Douglas Diniz, esse é o canal Evangelho Raiz. Não deixe de dar o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, comente à vontade, ok? Indique para mais pessoas e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.